Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 3 de 2 Timóteo, né? Ele já começa ali falando sobre o final dos tempos. A gente sabe que no final dos tempos nós vamos ter situações como fome, guerra, né? Mas nós também vamos ter aí um tempo de provação moral, né? E na verdade, esse declínio moral e esse declínio espiritual, ele tem acontecido já há muito tempo, né? É interessante que esse texto que nós estamos estudando, ele já foi atribuído por vários pregadores, por vários pastores, cada um a sua geração. Nós estamos vivendo essa geração em que as pessoas perderam essa noção daquilo que é correto, né? Egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, desalmados, implacáveis, caluniosos e por aí vai. Nós sabemos que a nossa geração transborda disso. Porém, outros pregadores nesses últimos 2000 anos têm utilizado esse texto também para as suas gerações, e nós estamos aguardando aí a geração do Messias, né? A geração da volta do Messias. A hora que eu acabei de ver que tem um desenho meu aqui em cima. Vocês relevem. Não fui eu que fiz, tá? Foi uma chinesa na rua, trabalho de rua. Bom, e o que nós podemos trazer de referência da literatura judaica em relação a isso? Nós sabemos que a literatura judaica também fala a respeito de fim dos tempos, né? Como seria o tempo em que o Messias voltaria. Poxa, Juliano, mas você está falando de literatura judaica, mas os judeus estão esperando o Messias ainda? Sim, os judeus que não acreditam em Jesus estão esperando o Messias ainda, tá? Enquanto os judeus que acreditam em Jesus entendem que Ele é o Senhor e Salvador das suas vidas e que não há um novo Messias. O que há é o retorno do Messias, né? Mas eu separei aqui para vocês do Sotá, tá? 9:15, diz assim: na trilha do Messias, a Ruspá, né, que significa insolência, irá se multiplicar e a honra desaparecerá. A vinha dará o seu fruto, mas o vinho custará caro. O governo se converterá em minutos, que significa heresia, né? E aí que o sentido seria heresia, o cristianismo, tá? Mas a gente vai abolir essa parte, né? Sem que seja divertido, os estabelecimentos de ensino vão se prostituir. A Galiléia será destruída e Golã, ou os líderes, devastada. O povo da fronteira, ou os líderes, vagará implorando, mas ninguém terá misericórdia deles. A sabedoria dos mestres da Torá se designará. Aqueles que temem o pecado serão desprezados e a verdade vai desaparecer. Jovens trarão vergonhas aos idosos, idosos abusarão de crianças, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Miqueias 7:6, né? O semblante dessa geração é como um semblante de um cachorro sem vergonha. O filho não terá vergonha nem mesmo diante do próprio pai. Em quem então podemos confiar? Em nosso Pai que está no céu. Então, um texto judaico, tá? Que faz referência aí a como estará a sociedade, né, num tempo do Messias. Ainda tem aqui uma Midrash, mais ou menos de 500 depois de Cristo, tá? E esse quadro diz assim, olha: e quando o santo bendito, seja ele, ver que não há mais justiça na geração presente, que não existe mais piedade na terra e nem caridade nas mãos dos homens, então ele se lembrará da sua própria caridade, compaixão e misericórdia, e se servirá do seu poderoso braço, cujo comprimento é como o comprimento do mundo, de uma ponta a outra. De modo instantâneo Israel será redimido dentre eles mesmo, e o Messias se tornará visível a eles. E é o que a gente mais espera, e é o que o crente deveria estar orando, né? Porque nós desejamos a volta do Messias, mas o Messias só volta quando, né, os judeus disserem: bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Lembra lá o que Jesus fala? Mateus 23, se eu não me engano, ele fala, né? Jerusalém, como eu queria colocar vocês aqui debaixo das minhas asinhas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas eu vos digo que não me verão,
até que digam bendito aquele que vem em nome de Adonai, né? E a gente sabe por Romanos e por outros textos que foi colocado um véu sobre os olhos dos judeus, para que o evangelho pudesse chegar até os gentios, para que o evangelho pudesse chegar até a gente. E esse véu vai ser retirado, né? E aí nós veremos Zacarias 12, né? E choraram por aquele que transpassaram, né? Nós veremos isso acontecer. Muito em breve, se Deus quiser, Jesus está retornando, a gente vai parar com essa loucura que esse mundo tá? Muito bem. Então, seguimos com Paulo falando a respeito da religiosidade, né? Do homem tornando uma forma exterior bonita, né? Aquele pastor de terno, gravata, e que fala macio, que fala bonito, né? Que parece que tem uma autoridade porque fala alto, porque faz muitos gestos, né? Muitas das vezes por dentro vazio. São só palavras e rituais sem poder, tá? A gente pode fazer um comparativo com 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 4 e 5, por exemplo, tá bom? E o judaísmo não messiânico, o judaísmo tradicional, segue também numa mesma esteira, né? De uma religiosidade, de uma forma exterior bonita, de um sepulcro caiado, como o próprio Senhor diz, né? De uma religião que não tem mais tanto poder, né? Não há um poder espiritual, né? E acabam que, por se manter religiosos demais, não conseguem enxergar a verdade. E hoje eu estava numa igreja, hoje é dia 10 de novembro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e eu estava com um querido irmão, com o Carlos, orando, e eu fiz essa oração hoje. Eu falei: Senhor, eu preciso te enxergar, eu preciso te ver. Juliano, você não enxerga Deus? Eu tive várias experiências com Deus na minha vida cristã, mas eu quero mais. Eu falava para Deus: eu preciso de mais. Eu preciso sair de trás da máscara. Eu preciso sair do véu da religiosidade e entrar na fé, necessariamente, como se fala. Então, eu sinto que muitas vezes eu estou ficando religioso. E a gente precisa se perguntar: será que estamos sendo religiosos? Será que simplesmente estamos sendo marionetes que vivem repetindo padrões que nós aprendemos de outras pessoas, e muitas das vezes esses padrões não têm a ver com aquilo que está escrito na Bíblia? Acho que tem mosquito aqui, ó. É uma mosca tirando a minha atenção. Mas Paulo vai se referindo aí sobre mulheres, né? E ele fala que essas mulheres sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade, né? Ou seja, são mulheres de vontade fraca, tá? Aqui nós podemos fazer uma generalização e descrever como pessoas de vontade fraca, não necessariamente mulheres, mas pessoas de vontades práticas. Pessoas que vão se tornando céticos profissionais, né? Que ficam ali dizendo: não, nós estamos buscando a verdade, mas entre aspas, porque no final das contas ele está tentando se afastar da verdade. É aquela coisa de tipo assim: não, eu preciso emagrecer, mas eu continuo tomando refrigerante, comendo sanduíche, né? E muitas vezes as pessoas elas não conseguem encontrar o caminho da verdade porque eles estão sobrecarregados de pecados, né? Mas eles não estão a fim de abrir mão, né? Eles são dominados pelos impulsos, dominados pela carne, e acabam abrindo mão de buscar a verdade, né? Bom, aqui no versículo 8 a gente vai falar sobre James e Jambres. Eu não sei como é que está escrito na Bíblia de vocês. Na minha está escrito Janes, com N, ou Janes, e Jambres, né? Todos com J. Esses dois nomes eles não são mencionados no Antigo Testamento, tá? Não há menção desses nomes, mas eles têm uma identificação na tradição, tá? Quando a gente vai no Targum Yonatan, que fala a respeito de Números 22,
né, ele descreve Janes e Jambres como filhos de Balaão, tá? Mas eles também são descritos como os mágicos lá da corte de Faraó. Lembra lá das 10 pragas? Então lembra que tinha uns magos lá que conseguiram fazer os 3 primeiros milagres? Então eles são identificados também como esses dois, tá? Em um outro texto, em uma outra literatura, eles vão ser descritos como dois participantes de uma multidão que vai sair com Israel do Egito. Quando os judeus saem do Egito, sai uma multidão de povos com eles, tá? E eles estariam ligados às pessoas que incitaram ali a criação do bezerro de ouro, tá? Na tradição judaica, esses equívocos que Israel cometeu, alguns dos equívocos que foram cometidos no deserto, foram impulsionados ou incitados por pessoas que não eram de Israel, tá? Pela tradição judaica é descrita desta forma, tá? A menção de Janes e Jambres nos manuscritos do Mar Morto, tá? Nos escritos dos pagãos, de escritos de Plínio, tá? E escritos de Apuleius. E alguns apócrifos cristãos também falam desses dois cidadãos, tá? Nós não temos aí uma certeza a respeito disso, mas a tradição fala sobre isso, tá? E o versículo 12 fala sobre como viver de forma piedosa. E o Dr. Davi Stern trouxe algo muito interessante no seu comentário, que na placa de uma igreja era um teatro, né? E eles transformaram esse teatro numa igreja, e a placa estava escrita assim: se você fosse preso por ser cristão, se você for preso por ser cristão, haveria prova suficiente para você ser condenado? Essa é a pergunta. Será que você teria provas suficientes para ser condenado por ser cristão? Será que você se tornou um discípulo verdadeiro, que tem frutos verdadeiramente falando? É algo para a gente aprender, para a gente poder pensar, tá? Bom, versículo 15 ele vai falar sobre a formação de Timóteo, né? Timóteo ele foi induzido ali a crer no Messias desde a sua infância, tá? A gente não pode esquecer que Timóteo ele era neto de Lloyd, tá? Lloyd é citada inclusive nesta carta, e Lloyd era uma judia messiânica, tá? Uma judia que acreditava em Jesus Cristo, que acreditou em Jesus Cristo, né? E então Timóteo teve uma bênção aí de começar a sua carreira cristã logo muito cedo, né? E é uma bênção quando isso acontece. Existem famílias até hoje, dentro do catolicismo, dentro do evangelho, dentro do judaísmo messiânico, de crianças que aprendem desde pequeno. Já falei isso para vocês algumas vezes, no judaísmo messiânico, no judaísmo, no geral, tanto messiânico como não messiânico, as crianças costumam aprender a ler na Torá. As crianças com 7 anos já conhecem as histórias, já sabem quem é Moisés, quem é Abraão, quem é Jacó, quem é Isaac. Já conhecem, aprendem a ler já dentro da Escritura. Tá? E isso é muito importante para a formação de uma criança. Ensina a criança no caminho, né? E ela nunca mais vai se desviar, né? Ela não se desviará, tá? Bom, e ele fala sobre a questão das Sagradas Escrituras, né? Como algo que pode dar sabedoria, né? Que conduz você para a libertação por meio da fé no Messias, tá? Então toda a Escritura tem este poder. É interessante que a Bíblia diz que quem te convence do pecado, do juízo da morte é o Espírito Santo. E aqui também em Timóteo no capítulo 3, ele diz que a palavra tem o poder de te convencer do pecado. Ou seja, o Espírito Santo está na palavra, né? Jesus é a palavra. Então, a gente tem mania de ler a Bíblia como um livro, mas isso aqui nada mais é, além de um grande manual daquilo que devemos ou não devemos fazer, é a representação física do mestre na sua frente, cara.
Porque quando você pega para ler a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. Você está ouvindo a voz de Deus. Você está internalizando a voz de Deus. Porque tudo que está escrito nas Escrituras é santo. Tudo que está escrito nas Escrituras provém de Deus. Então, não é simplesmente ler um livro. Você está tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não, vou meditar aqui até ouvir a voz de Deus. Não, você já está ouvindo. Ele deixou para você, escrito. Isso tem um poder muito grande. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente tem que lembrar aqui que ele está se referindo ao Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, nesse momento, estava em fase de construção, tá? Não havia ali ainda um cânon, né? Algo que a gente poderia dizer, não, olha, esses livros aqui são canônicos, tá? Não havia ainda, talvez os evangelhos ali no meio do caminho. Então, ele está se referindo ao Antigo Testamento. É claro que o Novo Testamento hoje se enquadra nisso, não tenho dúvida nenhuma. É escritura inspirada por Deus. Mas nesse momento, Paulo está falando para Timóteo do Antigo Testamento, tá? E o mais interessante, gente, é que a palavra, ela nada mais é do que a verdade garantida da parte de Deus. É uma verdade garantida, né? E você encontra, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a verdade descrita. Não tem outro lugar, não tem outro livro que vai te dar a verdade exata, perfeita. A Bíblia, ela foi tão bem guardada, que quando descobriram os manuscritos do Mar Morto e foram comparar com os nossos textos de hoje, gente, quase que 100% de perfeição. Uma palavra ou outra que não mudava o contexto do texto. Então, cuidado com que os copistas judeus tiveram com o Antigo Testamento e depois os copistas cristãos também tiveram com o Novo Testamento, foi tremendo, gente. Foi tremendo. A gente sabe que tem uma mudança aqui, outra ali, algumas coisas entre parênteses e tal, mas o contexto geral, a verdade está bem descrita ali. Você não tem nada ali que algum erro de copista possa ter mudado a história do cristianismo, tá? Então a verdade está ali. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Como o próprio texto diz, ela é valiosa, né? Ela é valiosa tanto... E aí eu vou descrever aqui quatro princípios, vou até puxar aqui a Bíblia, 4 princípios pastorais aí, tá? Pra gente aprender e ensinar os nossos discípulos, né? Vamos ler aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, ponto número 1. Convencer do pecado, ponto número 2. Corrigir os erros, ponto número 3. E treinar no viver correto, 4. Aí você vem me dizer, não, a lei, eu vivo na graça. Meu irmão, a lei de Deus, ela serve, talvez em primeiro lugar, se eu não estiver sendo injusto, ela serve para te apontar o que está certo, o que está errado. É Deus, como um pai, dizendo para você, isso aqui, meu filho, faça isso que você vai se dar bem. Não faz isso não, você vai se dar mal. Ele te convencendo, te mostrando o caminho correto para você não cair em pecado. É te ensinando que o mandamento, a função do mandamento é te aproximar de Deus, não é te afastar de Deus. Então, que nós possamos terminar o nosso vídeo aí, quase 20 minutos, ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir os erros e treinar no viver correto. Desta forma, quem pertence a Deus pode ser pleno, totalmente, em todos os aspectos, equipado para toda boa obra. E é para isso que nós somos chamados, para fazer uma boa obra. A obra não precisa ser grande. Ninguém precisa ver você com holofotes. A obra às vezes é pequena com o próximo que está perto de você. E ele vai fazer diferença na vida dele. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida. A gente se vê aí no último capítulo, praticamente entrando em Hebreus. A gente já se vê já novamente.